E agora nós vamos buscar as chapas. Já tá ali, a minha carona tá ali, vai me deixar aí, né? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Gustavo. E eu sou a Kátia. E nós estamos aí nessa loucura de fazer o móvel no carro, na realização desse nosso sonho. Acabamos de sair da casa da Jana e da Mai e faltam poucos detalhes. Conseguimos arrumar, ajustar ali a chapa onde ficou um pouco mais alta, porém tá tudo solto. Precisa fixar apenas essa parte frontal. Os dois caixotes estão prontos, estão perfeitos, nivelados, e agora precisamos fixar essa parte aqui que fica onde o banco vem para frente, deixar ele fixo ali, principalmente quando o carro estiver em movimento, para as chapas não ficarem batendo. E aí organizar isso quando está andando com o carro e quando para e ativar o modo camper para dormir nele. Então a gente precisa esquematizar isso, que são apenas as fixações. Então nós vamos mostrar tudo aqui para vocês. Ainda falta também a compra dos colchões. Nós vamos dividir aqui os colchões em 3 partes, 3 blocos. Então já estamos fazendo os orçamentos. Isso a gente vai fazer lá em cima, lá em São Bento. Primeiro nós vamos ver também, aproveitar que estamos aqui em Joinville e ver aqui as proteção dos vidros. Então a gente está pensando em colocar isolante térmico. Então para quem acompanhou os vídeos anteriores, ali a gente fez já no improviso com papelão. Resolveu naquele momento, mas não é o recomendado. Então a gente vai ver aqui em Joinville se consegue já fazer a compra desse isolante térmico. Então acompanhe que nesse vídeo nós vamos mostrar como que ficou esse projeto em detalhes para vocês. Olha só, pessoal, esse aqui então nós vamos cortar para colocar no vidro. A gente pegou esse mais grosso, R$120, gente. Ah, e depois nós vamos anotar tudo que estamos gastando para falar para vocês os valores também que ficou esse projeto finalizado. Essa Artigo tá ficando diferente. Partiu! Nem só de correria a gente sobrevive, né? A fome apertou, paramos aqui agora no pé da serra. Vamos comer aquele famoso pastel aqui no restaurante Rio da Prata. Quem é da região sabe do que eu tô falando. E quem não é da região, se liga aí que nós vamos mostrar pra vocês como é esse pastel. Aqui eles vendem outros alimentos, mas nós quando paramos aqui, é sempre o pastel. Eles são referências aqui na região e realmente vale muito a pena. Fica aí uma dica. Difícil escolher o sabor, porque esse cardápio aqui é dos dois lados de sabores. Então aqui tem os especiais, os tradicionais, os consagrados, que provavelmente são os mais pedidos, né? E tô na dúvida, dúvida cruel. Eu gosto muito do de camarão, eu sempre peço camarão. Aí tem doce, tem de tudo, gente, é muito bom. E eles fazem tudo na hora. Ah, e aqui tem também, né, Kátia, aquele caldinho de cana, né? Nossa, caldinho de cana com pastel, combinação perfeita. Ó, pessoal, vou filmar os valores aqui, qualquer coisa você aperta pause ali. Os tradicionais é R$13, são esses sabores. Os consagrados 16 e os especiais R$16,50. E desse lado aqui são os doces. Acho que eu já escolhi o meu salgado. O que você vai pegar? Eu vou pegar bacon com cheddar. Ó, pessoal, ali tem um deckzinho ali, olha. Tem um riozinho. Eu já vi aqui uma vez, tinha uns peixinhos lá. Depois eu vou mostrar ali pra vocês. Olha só, gente, chegou as delícias. Eu já tô comendo o meu. O meu eu não mordi ainda, mas tá muito cheiroso.
Eu peguei de bacon e cheddar, aí peguei um doce também de Ferrero Rocher com Nutella. O meu é camarão com alho poró e banana dois amores. A quantidade de camarão que vem dentro desse pastel aqui não dá nem pra acreditar que caiba tanto camarão aqui dentro. Aqui não tem espaço para ar nesse pastel. Muito bom, né? Olha só os peixinhos na água ali. Tá ali os nossos blocos de espumas. Uhul! Estão aqui, pessoal. Tá quase, nosso sonho tá quase se realizando por completo. Vamos lá ver. Nós havíamos pensado em cortar nosso colchão da barraca, mas a gente pensou assim, nós também vamos acampar com a barraca, né? Então a gente comprou outros blocos de espuma para fazer aqui e vamos manter nosso colchão da barraca lá, intacto. Aqui no caso nós pegamos para nós, são 3 blocos. E esses 3 aqui são das nossas amigas da Jane e da Mai. Que eles vão renovar a Duster Home delas, vão dar uma ajeitada com colchões novos. E aí a gente já aproveitou, já pegou 6 blocos aqui, vai dar bem certinho. Consegui encontrar o que queria lá na loja de ferragens. Aquela loja é bem bacana aqui de São Bento, onde tem vários tipos de ferragens para montagem de móveis, como aqui tem muita fábrica de móveis. E lá é interessante que lá eles atendem muito bem também o consumidor final. Então às vezes a gente pensa, vamos lá comprar e só de grande quantidade. Não, eles atendem bem mesmo quando é pouca coisa, tá? Comprei ali umas ferragens para fixar as chapas, para quando a gente estiver andando aqui não ficar batendo. E gente, eu acho que vai ficar muito legal. Estamos ansiosos para testar logo, mas ainda tem que fazer todas as furações, colocar esses fixadores, somente para depois testar. Agora chegando em casa, nós vamos pegar ali os blocos de espuma e vamos estender ali para ver essa parte interna aqui do carro, onde tem o para-barro ali, que é um pouco mais abaulado, se vamos deixar os blocos quadradinhos mesmo naquela medida ou se vamos fazer o recorte. E aí amanhã de manhã nós vamos na casa da minha mãe para ela fazer as capas para nós. E aqui já caiu a noite, já começou a ficar escuro e estamos aí no 3º dia e nesse ritmo frenético aí para conseguir finalizar logo. Eu não vejo a hora de testar, de cair na estrada, né? De pôr em prática, né? A nossa casinha, o nosso sonho que era construir. Então, assim, agora é um misto assim de ansiedade de estar logo na estrada ali, colocando em prática tudo para ver como que vai funcionar na prática. E fazer os testes, né, para saber se como tá bom, se não tá bom. E é isso aí. E acompanhe esse vídeo aqui, então, até o final, que nós vamos mostrar ainda nesse vídeo esse móvel finalizado. Se ainda não deixou o like, por gentileza, capriche o dedo no like aí, que esse é o termômetro para saber se está ficando legal ou não os vídeos. Olha, pessoal, tá ganhando forma. Olha só, o que nós fizemos aqui agora? Peguei esse bloco e cortei aqui, olha, essa parte, porque senão ele ficava muito para cima aqui, limitando o espaço interno. E amanhã, então, nós vamos lá na mãe para ela fazer essa capa aqui. E aqui tem o console do apoio do braço. A gente pensou em cortar, daí a Kátia deu a ideia de deixar assim, porque vão os 2 travesseiros aqui. Então vou ficar com os travesseiros aqui, nós vamos ficar meio nivelado e não tem perigo de bater a cabeça aqui, né? De ocorrer algum acidente, né? E tem a possibilidade de a gente dormir com a cabeça para lá também, mas isso aí a gente decide na hora. O grande diferencial desse projeto, pessoal, que a gente pensou desde o início, é essa altura aqui, olha. Para não ficar muito perto do teto e dar uma sensação, né, de estar preso em um lugar muito apertado, muito pequeno, né? Sufocante, né? Sufocante, né? Então a gente queria esse espaço. A Kátia consegue ficar sentada aqui. Eu não consigo ficar sentado da maneira normal, mas dá para se virar. Consigo ficar sentado mais ou menos aí e dá para se virar bem. Então o conforto ficou ótimo. Ficou uma altura ali, né, amor, que você consegue trocar uma roupa, né? Consigo. Tranquilo, Exatamente. assim. Para entrar aqui, então, nem se fala, né? É muito fácil.
E essa espuma aqui é uma espuma densidade 33, tá? 33 regulamentada pelo Inmetro mesmo, então ela tem uma boa densidade. E ela tem 5 centímetros, nós fizemos, tá? Então é 1,30 por 5 centímetros. A parte de baixo da estrutura eu vou mostrar para vocês logo mais ainda nesse vídeo, né? Mas a parte de amanhã, porque eu tenho que fazer ali as fixações e quero mostrar já tudo bonitinho para vocês. Então bora lá, já tá bem tarde da noite, nesse terceiro dia, já é próximo das 10. Então nós vamos organizar aqui para fazer as capas e amanhã eu mostro como ficou esse projeto desse nosso sonho. Quarto dia, meus amigos, que estamos aqui nessa correria da construção do nosso móvel, da construção desse nosso sonho, que é fazer o móvel nesse carro para poder dar mais autonomia de viajar e conhecer os lugares e melhor, mostrar aqui para vocês, que é o nosso grande objetivo. Hoje, que era para a gente ter acordado bem cedinho para ir em direção a Rio Negrinho, na casa da mãe, para fazermos ali as capas dos colchões, acabamos dormindo até um pouco mais tarde, né? Agora estamos aí dispostos, ativos e prontos para, quem sabe hoje, né? Finalizamos então, aí. Para quem está acompanhando aí essa saga, nós descemos para Joinville, ficamos uma tarde e uma noite lá mexendo no móvel do carro. No dia seguinte, o dia inteiro, até passando da meia-noite. Aí ontem subimos, pegamos os blocos de espumas, pegamos as ferragens aqui em São Bento do Sul e agora estamos indo lá para Rio Negrinho para fazer as capas dos colchões e lá eu já vou fixar também essas chapas e deixar pronto. Então nesse vídeo, meus amigos, vocês verão essa nossa conquista, esse nosso sonho sendo finalizado e aí fica a próxima etapa aí de fazer o teste e fazer uma viagem dormindo no carro com esse móvel. E obrigado por estarem aqui. Se estiver gostando do conteúdo aí, deixe seu like, comenta aí o que você está achando dessa loucura. E bora lá, meus amigos, que não acabou. Nunca vamos contar vitória antes da hora. Enquanto não finalizar 100% do que nós projetamos, do que nós planejamos, não acabou. Não acabou. Bora lá. Gente do céu, vocês acreditam que chegamos aqui na casa da mãe do Gustavo e esquecemos de pegar o tecido? Meu Deus, e hoje nós estamos em um sábado, tivemos que correr para conseguir pegar a loja aberta para comprarmos, mas deu tudo certo. Aqui esse tecido ele tem 4 metros e pouco e foi R$170, um rim, né? Mas segundo a atendente, ele é um tecido melhor, uma qualidade melhor, ele é impermeável. Então nós investimos, né, justamente por conta dessa proposta aí que ela nos apresentou ali do tecido. Agora nós vamos ali começar o trabalho, né, de encapar esses colchão para tudo ficar certinho ali na medida para continuarmos aí o nosso dia, porque ainda tem muita coisa para fazer. Os cantos que ele precisa, aqui nos cantos ele precisa ter o cantinho, fazer o cantinho, que é tipo assim, ó, sabe? Aqui. Ah, entendi. Não gostou do tecido? Será ali não. Costurar o que tá pensando, né? Olha só, pessoal, então as ferragens que eu falei, 4 parafusos com parafuso borboleta para fixar uma caixa na outra, assim ela não fica batendo ali uma na outra, né? E fica mais estável ainda. Essas duas não estavam correndo, mas é para garantir, né? Aqui, olha, consegue pegar bem pertinho aqui, Kátia? Uhum. Olha ali, ainda falta uma roelinha. Eu vou dar um jeito de colocar 4 roelinhas também, para não acontecer com o tempo dele cansar ali a madeira, né, e ficar mais frouxinho. Mas isso é simples de resolver. Tendo a parte aqui toda fixa, é o que importa, a furação feita, e o parafuso já está aí. E agora eu vou colocar essas outras borboletinhas aqui.
Por que a gente fez assim com borboleta? Caso precise tirar alguma parte dessa aqui, não precisa de chave nenhuma. Só com a mão consegue tirar. Gustavo, conta aí pro pessoal o que você está fazendo aí, bomboleando esse parafusador aí. Então, eu furadeira. comprei... Nem isso, tudo tem que comprar, né? Meu Deus. Eu comprei o joguinho de broca, porque eu precisava da broca 6 para fazer o furo onde vai um parafuso, que logo eu já vou mostrar ali o porquê que eu tô fazendo isso. E essa broca, a broca maior, a broca 8, não entra na minha parafusadeira, que ela é uma que não dá espessura, né? Aí eu peguei a 6 e tô fazendo, alargando aqui o furo, porque aqui vai uma pecinha como essa aqui, olha. E aí vai essa peça aqui, rosqueada, na outra chapa para fixar ali, porque essa aqui é a base da estrutura frontal. Logo vocês já vão entender do que eu tô falando. Vamos colocar agora então, olha só que bacana, ali onde a Kátia vai apertar agora o parafuso, a gente vai fazer o teste em primeira mão aqui, a gente não encaixou ainda para ver, tá? Que vai ser a sustentação da outra chapa. Coloquei, Kátia, vamos ver se vai dar certo. Aqui também aquela outra, a gente vai fazer o mesmo esquema aqui, olha, de fixar a outra tampa aqui que vai aqui para não ficar correndo, e também é o mesmo tamanho do parafuso, então precisa aumentar aqui esse furo no improviso. Mas lá já deu certo, ó. Ficou bom. Então, pessoal, essa aqui é a parte frontal, olha só que bacana que ficou. Nesse momento eu estou fazendo a furação, onde eu vou colocar as cavilhas. E essas cavilhas aqui, elas vão ficar na parte interna. Eu só estou furando aqui por cima para acertar a furação. E aqui está no improviso, aqui tem uma chapinha de metal e aqui a gente colocou duas chapinhas de madeira só para ela ficar afastada aqui. Por quê? Porque essa parte do tampo precisa abrir, olha. Aqui não vou abrir porque está com um ferro, né? Quase já fiz E aí ele tem que dar esse vão aqui para ela abrir. Então essa parte depois vai ficar aqui em cima, preso nesse outro furo aqui que eu já fiz também. Então aqui, só para mostrar um pouco do processo para vocês, logo mais eu vou mostrar todo montadinho aí. E aqui que é a furação que nós estamos fazendo, ó. Vou fazer mais uma aqui. Opa, mais para cá. Que eu fiz uma marcação aqui na furadeira, exatamente o espaço das duas chapas onde essa cavilha vai encaixar no de baixo. Essa cavilha aqui serve justamente para segurar essa chapa aqui só para ela não voltar, então ela não precisa estar parafusada na parte de cima. E precisa ficar prática para colocar e tirar quando for ativar o modo camper ou o modo viagem. Quer soltar aqui? Eu trago ela pra cá. Obrigado. Improvisemos um martelo aqui. Ó, bem certinho, ó. Isso, valeu. Prontinho. Encaixou, né? Encaixou sim? Encaixou. Aí, ó. Filé do boi. Meu Deus, olha só que massa. É isso aí, meus amigos. Tá saindo, tá faltando pouco. O Gustavo tá lá embaixo, finalizando de colocar os parafusos na parte ali estrutural para colocar o colchão. E eu vim aqui ajudar minha sogra a finalizar as capas dos colchões. Tá, então assim, vai ter que dobrar. Isso. Pega os cantos. Isso. Aqui eu consigo puxar ele agora. Embaixo, acho que... E daí ele se ajeita lá.
agora vocês vão ver o porquê que eu fiz esse furo e porquê que tem essa pecinha aqui. Aqui. Top, né? Agora esse outro aqui. Mais uma noite que chega e parece que tudo vem pra dar errado, né? Agora a gente teve que trocar aqui essas pecinhas porque tava pro lado de cima ali. E do lado de cima ele não dá sustentação, porque ele fica apenas pressionado nesse negocinho aqui. Então a chapa não fica presa realmente, porque isso aqui é só uns grampinhos, olha. Depois eu mostro melhor pra vocês. Ah, tem umas garrinhas, acho que não tá dando pra ver aí. Tem umas garrinhas só na parte de cima. Então eu vou colocar pro lado de dentro. E aqui eu tô com o martelo improvisado. Ai, tá mole aqui por causa da grama. Vou colocar uma superfície mais dura aqui. É isso aí, né? Noite já caiu, mais uma noite. E a correria, a luta continua. E nada de ficar pronto 100%. Agora há pouco vocês viram ali que colocamos a chapa aqui. Esses parafusos aqui, essas garrinhas, nós tínhamos colocado na parte de cima. Porém, que ficava nesse caso aqui na parte de baixo. Na parte de cima do tampo aqui, aqui ele está invertido. Ela precisa ficar desse lado. Por quê? Porque quando parafusa aqui na tampa embaixo, ele vai pressionar e ficar firme. Quando estava ao contrário, a gente mexeu aqui, ele já soltou, porque apenas os grampinhos ali. E agora vamos fazer o teste, ver se ele vai encaixar. Olha aqui, ó. Não, porque vai forçar a dobradiça, lembra? Tá. Não. Ele força. Então, quando tá no modo casa, no modo carro, não pode pegar as coisas aqui. Na verdade, só se não tiver essa daqui, né? Tirar aquela dali dá. Mas, como é só 2 parafusos, para tirar esse é o mesmo trabalho de tirar esse. Sim. O que nós estamos falando aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui é onde ficam nossas roupas. Como essa parte aqui excedeu para frente e tem a outra chapa que dá a sustentação dela aqui, não tem como nós abrirmos essa tampa com essa quando ele está no modo carro, que é tudo fixo aqui. Então tá tudo bem fixo, porém não tem como abrir aqui para pegar uma roupa. Quando a gente for pegar roupa é porque já estamos instalados, né, em algum lugar. Porque produtos de higiene pessoal, escova de dente, essas coisas, vamos ter uma necessaire ali ou até mesmo aqui nessa outra caixa. Então isso não será um problema. Caso a gente veja que isso se torne um problema, a gente vê futuramente como fazer. Mas a ideia aqui é ser funcional, prático e seguro. Então, quando parar, também, caso precise de alguma coisa, são apenas 2 parafusos e nenhuma ferramenta. Que nós colocamos esses parafusos aqui. Olha só, levou quantos segundos para tirar aqui? 3? 3. Não deu 3 segundos, né? Deu, né? Não deu, 2,5. Então, nada que tire aqui, apoie aqui, abra também, não será nenhuma dificuldade. Pessoal, esses são os moldes do nosso vidro. Ele está aproveitando aqui que a mãe tem as tesouras aqui do ateliê e vamos ver lá se vai dar certo no vidro antes. Já tá escuro, então tem que levar luz. Bora! Mas ele ficou meio estranho. Vamos ver. Só como aqui eu vou deixar um pouquinho pra fora, ele encaixou aqui, olha, ficou legal. E aqui em cima eu vou tirar um pouco, não muito também, pra ele ficar pressionado. E aqui, olha, daí a partir desse a gente só corta o do outro lado lá também. Então...
meus amigos, estamos aqui num misto de felicidade e desespero. Finalizamos, graças a Deus, o móvel do nosso carro. Estamos super felizes por isso. E estávamos indo até um local para abrir ali todo o móvel e mostrar para vocês. Porém, entrando no carro, a gente parou aqui no mercado para comer alguma coisa e foi bater na partida, não funcionou. Olha só, vira a chave e não dá sinal nenhum. Nem sinal. Torcer para que seja apenas a bateria. Ah, tá acendendo uma luzinha apenas ali no painel, uma luzinha aleatória. Essa luz aqui, ó, ela é 12 volts. É isso aí. Pra ser bem sincero, uma bateria não é barato, mas eu tô torcendo para que seja apenas a bateria. Olha a desinabre aqui. Não acendeu bateria. Nossa. Menos mal, né? Meu Deus. Porque assim, essa bateria ela é bem velha já. A gente nunca trocou a bateria do carro. Então sabíamos que uma hora ia acontecer, né? E ontem a gente fez um comentário justamente sobre isso. Justamente sobre isso. Que a próxima manutenção seria a bateria. Né? Olha a situação que tava essa bateria antiga. Olha o desinabre ali. Isso aqui tava tudo azul, né? Lembra que vocês viram ali que a gente mostrou? Olha embaixo. Todo cheio de desinabre. Não é fácil. Não é fácil. Quando a gente coloca um plano, um objetivo, às vezes acontecem coisas para você desistir. E a vida é assim. Não é a primeira vez que isso acontece. Parece que é algo comum quando você tem um grande objetivo, uma grande vontade de fazer algo. Desaparecem alguns obstáculos, mas a gente vai superando. A bateria está funcionando. A nossa ideia de montar o móvel no carro era justamente para poder viajar, né? Agora nós pegamos aí uns dias de férias e a bateria daqui, o carro está funcionando. Nós vamos mostrar o móvel para vocês como ficou. A felicidade de ter feito esse móvel não diminuiu. Porém, o planejamento futuro a gente ainda não sabe como que vamos fazer. Resumindo um pouco, pessoal, do que aconteceu, então lá no mercado o carro parou, a bateria simplesmente morreu. E aí não dava sinal nenhum. Mandei mensagem para minha irmã e o meu cunhado estava abastecendo o carro naquele momento. Ela estava saindo de Rio Negrinho indo para Guaramirim. Lá em Rio Negrinho ele conseguiu o contato de uma pessoa que faz plantão de entregas de bateria e passou o contato pra gente. Nesse meio tempo, o carro simplesmente ligou. Ligou, a gente foi para casa. Chegou em casa, a bateria morreu novamente. Aí o rapaz foi lá e fez a troca da bateria. Parecia que tudo estava dando errado. Porém, o universo conspirou a nosso favor. Porque além do meu cunhado conseguir aquele contato, já fizemos a manutenção da bateria, que uma hora ia ter que ser feita, a bateria estava bem velha. Então, deu tudo certo. O carro está aqui montado, nós vamos mostrar agora para vocês. Mas antes eu quero fazer um agradecimento muito especial. Para muita gente é só um carro chinês velho. Para nós é onde se sentimos mais vivos. É onde criamos histórias que o dinheiro nem compra. A vida é feita de escolhas. E a nossa foi aprender que a vida não é só o relógio correndo. O tempo é memória. E esse cantinho aqui é a nossa maneira de dizer que mesmo na correria do dia a dia, você pode fazer o que você tem vontade. Aqui, meus amigos, usamos nosso tempo que chamamos de horas vagas para conhecer lugares, criar memórias e compartilhar tudo aqui com vocês. E não foi só a gente que fez isso.
teve ajuda de quem acreditou. Teve trabalho até tarde da noite, teve transporte de Chape, Joinville, teve pessoas que trabalham em loja de ferramentas achando que a gente era maluco, mas sabe o que tudo isso prova? Que quando você corre atrás, o universo ele conspira ao teu favor. E essa transformação não foi só nossa. Eu preciso dizer uma coisa aqui. Vou começar pelas nossas amigas. Vocês não têm noção do que fizeram pela gente. Doaram seu tempo, doaram sua casa, doaram um pedacinho da rotina de vocês para que esse nosso sonho fosse possível de ser realizado. Vocês acreditaram nisso, que parecia apenas uma ideia maluca. A gente fala tanto de viajar, de conhecer lugares, mas não é só sobre isso, é sobre pessoas. É quem para o que está fazendo e fala, venha, vamos construir juntos. Isso aqui que estamos sentados não é apenas madeira e parafuso. É amizade, é confiança e é a prova que o sonho compartilhado vira realidade. E para vocês que estão nos assistindo, essas pessoas são do tipo de amigo que a gente torce para que todo mundo tenha um dia. Obrigada, Janaína. Obrigada, Maiara. Elas têm uma página chamada Aventura Delas, que nós vamos deixar aqui para vocês conhecerem um pouco mais. E para minha mãe, que mesmo na correria do trabalho, tirou um tempo para fazer as capas do colchão. Dava para ver a alegria dela em ver a nossa felicidade. Mesmo furando o dedo na agulha, fez as capas de um jeito magnífico, ficou perfeito. Muito obrigado, mãe. Isso aqui, gente, carrega o amor de vocês. Saibam que onde a gente estiver com esse carro, vocês estarão junto com a gente. Para vocês que estão nos assistindo, saibam que cada comentário, cada curtida, cada inscrito nos motiva ainda mais a continuar. A gente sabe que nossos vídeos não são perfeitos, mas a gente corre contra o tempo para fazer o que é possível. Trabalhamos de segunda a sexta, editamos os vídeos à noite até de madrugada. Nos finais de semanas saímos viajar e mesmo assim, tendo pouco tempo, tiramos um tempinho de ligar a câmera e gravar aqui para vocês para compartilhar os momentos e ajudar de alguma maneira. E fazemos tudo isso com muita alegria. Sério, obrigado por fazerem parte dessa história. Agora vamos mostrar aqui o carro como ficou em detalhes para vocês, meus amigos. Chega de enrolação, bora! Vamos começar aqui então pelo carro modo viagem. Essa aqui é a nossa cozinha. Estou levantando esses dois tampões aqui. Já tem essas madeirinhas que foi colocado para sustentar, para ela ficar aberta, né? Aqui tem o fogão, aqui fica as louças, panela. E esse lado aqui é onde nós vamos colocar mantimentos. Então tá um pouco bagunçado, né? Nós estamos aí nos preparando para fazer um teste. E ali fica uma caixinha também de coisas que a gente pode vir precisar aí durante a viagem, uma lâmpada ou algo assim. Então tem ali para um socorro, né? Aqui atrás ficou o espaço para o gás. Depois de tudo organizado vai ficar mais bonitinho. Ali tá o nosso fogão. Isso, aqui é o fogão. E por que a ideia de fazer as tampas, né, separadas? Porque o que acontece? Daí eu consigo colocar o fogão aqui em cima e cozinhar. E se eu precisar pegar aqui um utensílio ou, né, coloco o fogão aqui, preciso pegar algum mantimento aqui, vai ficar perfeito. Eu não preciso tirar tudo para abrir a tampa, né, vai dar um trabalho a mais. Então a gente decidiu deixar ela assim, dividido, para ficar mais tranquila aí no manuseio. E aqui, pessoal, que fica a chapa. Olha só, essa chapa aqui, ela vai ficar fixada por parafusos, porém sem precisar de chave. Esse é o grande diferencial. Essa chapa aqui, vocês vão ver logo mais, ela dá sustentação aqui na parte frontal, mas quando tá andando com o carro, ela fica aqui em cima. E para não cair ou correr ou bater, ela é fixada aqui, olha. Até vou tirar aqui que nós vamos abrir logo mais para vocês. Então, olha só, não dá 2 segundos para tirar. E aí essa chapa que está fixada aqui é a outra chapa que vai dar sustentação para essa que vocês vão ver logo mais, que também é fixada apenas por esse parafuso. E do outro lado ali é a mesma coisa. Olha ali, ó, já soltou. Aí a gente deixa aqui, ó, do ladinho os parafusos para colocar depois quando for mudar. O que temos que fazer é puxar o banco para frente. Puxar e arrematar o máximo dele. Agora tirar a chapa aqui de baixo. Vai encostado aqui nesse console. E essa chapa aqui, ela vai ser virada assim, olha.
E aqui tem as cavilhas que fixam essa chapa. Aqui encaixou. E é isso aí. Olha só, não corre. Agora vamos colocar os colchões para vocês verem como nós dormimos. Como nós vamos dormir, né? E aqui são os colchões. Olha só como ficou os detalhes da costura ali. E também a gente fez as cavas, onde vocês vão ver logo mais. Ali, ó, essa cava fica ali no para-barro, né, do carro. E aqui também, encaixa aqui atrás. Acho que é o contrário. Aqui, olha. Não, é assim mesmo. Tá certo. Aqui e desse lado aqui também. E é assim que ele fica todo montado. E aqui ficou nossos isolante térmico, olha só, pessoal. Aqui nas janelas, apenas os isolantes por enquanto, não tem nenhum tecido, nada fixando, mas ele parou. Então nós vamos usar assim nessa viagem. Mostre os recortes. Vocês viram nós fazendo lá na casa da mãe. Aí esse daqui é pra janela pro para-brisa, esse aqui é pra cá. É isso. Show de bola. A ideia é a gente colocar um tecido blackout ali. Estamos estudando algumas possibilidades. Como fixar, né? Estamos vendo ainda, né? É. Então, assim, a minha sogra também deu algumas ideias. Então, a gente voltando, a gente vê o que vai ficar melhor. Exatamente, mas assim já tá 100%. Nossa, tá ótimo. Pra quem dormia com papelão, né, Kátia? Isso que era luxo ainda, né? Porque a primeira noite a gente dormiu com uma coberta, uma manta tampando. Que congelou. Que congelou. E é isso. E tem mais um do para-brisa também, né? É, aqui. Nesse exato momento aqui tá ventando. Então Olha, também. mas já parou. Já é um teste já pra ver se vai dar tudo certo. E daí esse aqui é do para-brisa. Agora a nossa Tigo está transformada numa casa, Kátia. Agora sim. Objetivo concluído, um pouquinho atrasado do que planejamos. Vários acontecimentos aí atrapalharam o andamento desse projeto, mas conseguimos finalizar. Esse sonho, minha gente, está aqui atrás. Conseguimos finalizar e vamos pegar a estrada amanhã. Seria hoje, nós teríamos planejado já para dormir no carro essa noite para fazer um teste, mas como vocês viram aí, diversos acontecimentos não permitiram, mas não desistimos e estamos aqui. E amanhã vamos pegar a estrada e convidamos você a vir junto com a gente. Obrigado por estar aqui, por ter assistido esse vídeo até o final. Caso você tenha gostado, deixe seu like para fortalecer o canal, envie para alguém e pergunte para ele se ele teria coragem de fazer essa loucura que nós estamos fazendo. Então convidamos você e bora junto com a gente, bora junto com a Tigo, bora!